Então, desde sábado, Fofolese, nós estamos com tendência de alta aí no Bitcoin, no curto prazo. E eu vou ativar aqui o desenho, então, tá? Na verdade, nós chegamos no fundo do canal, então, que lateral que a gente produziu ao longo do último ano. Quando nós perdemos o fundo anterior, então, aqui nos 35 mil dólares recentemente, nós evoluímos para o fundo desse canal. Eu já venho mostrando esse desenho aqui antes de tudo isso aqui acontecer, já venho mostrando isso aqui nos meus vídeos já faz uns 3, 4 meses, desse canal lateral, né, que geralmente o price action ele evolui para o canal secundário. E se ele perder mais para frente, ele vai então evoluir para o próximo canal de baixo. A gente até pode colocar aqui que se caso o mercado trouxer mais negativismo ou mais problemas com a condição macro, a gente pode testar então lá pela frente essa tendência aqui, ok? A lateralidade aqui dentro, nesses dois suportes aqui que vocês estão enxergando, tá? Então, se a gente perder esse próximo canal aqui, que eu acho que vai começar a ser brigado a partir de julho, a gente pode evoluir para os preços a esses patamares, então, tá? 10 mil dólares, 14 mil dólares, e aqui o topo desse canal, 20 mil dólares. Então, o maior desafio da história do Bitcoin, recentemente, é a gente ver como o Bitcoin vai se comportar em uma recessão econômica. Pois tudo parece que vai caminhar para uma recessão para o segundo semestre. E o Bitcoin nunca passou por uma recessão. A gente nunca viu o comportamento do preço do Bitcoin durante uma recessão. Pois a única coisa que a gente viu foi o crash lá. Nós tivemos dois cenários. O crash do Covid, em março de 2020, onde o Bitcoin derreteu junto com todo o mercado de renda variável. Ele derreteu violentamente na mesma velocidade, perdeu 50% do seu valor em questão de uma semana e depois ele só subiu. E também nós nunca vimos o Bitcoin, além de 2019, final de 2019, com um apertamento quantitativo, ou seja, elevação da taxa de juros que aconteceu em 2019, tá? E a movimentação começou em 2018. Pois bem, nós já estamos numa referencial de dias de já pegar um período de bear market, que é passando dos 8 dias, faltando para o próximo halving, a gente tem esse período de calmaria do mercado, né? Geralmente é o momento em que o pessoal realiza os lucros. E então nós temos vários fatores macroeconômicos que estão desafiando o Bitcoin. Na minha opinião, desde que o Bitcoin não perca os seus fundamentos, ou seja, desde que a blockchain não seja hackeada, não aconteça um ataque de 51%, não tenha nenhuma vulnerabilidade tecnológica no Bitcoin, eu não vejo risco, né? Eu não vejo risco do Bitcoin, por exemplo, ir a zero, ou próximo de zero, ou ir a $1.000, ou perder os 10 mil dólares, por exemplo. O que eu vejo a gente vai ter um longo período de acumulação, né? Uma janela de tempo em que a gente vai poder comprar Bitcoin barato. E eu digo Bitcoin barato 35 mil dólares para baixo, para mim é Bitcoin barato. Então, tudo que vier abaixo de 35 mil dólares é Bitcoin extremamente barato. É um período de tempo, uma janela de tempo que a gente está vivendo, que lá na frente as pessoas vão estar nos invejando, né? Falando, por que eu não tinha que estar, por que eu não estava lá no mercado nesse período? Porque a gente está regredindo alguns anos em relação ao preço. Estamos com preços cotados de 2020. É difícil perder, por exemplo, os valores cotados de 2020, 2019, por exemplo, seriam 3 anos de retração no preço, né? Então, se o preço voltar para 12 mil a 14 mil dólares, seria a gente retestar os preços lá de 2019, o que é bem difícil de acontecer. Pode acontecer com o fator macro? Com certeza pode acontecer com o fator macro, mas se torna um pouco mais difícil, tá? Que é essa região que não foi retestada, né? Região dos 14 mil dólares. Tá? Então, muita gente acha, e eu acredito também, que abaixo de 14 mil dólares seria muito difícil o Bitcoin passar. Então, o que acontece? A Binance ela teve problema com o banco BTG, eu acho, com o Pactual. Gente, isso não é a primeira vez que acontece, tá? Eu já vi várias vezes isso acontecer em 2018 também. Todo momento que o mercado parece que vai desabar até o inferno e que o mercado morreu e que as pessoas chegam à conclusão que o mercado acabou, as pessoas voltam
a ter problemas com as corretoras, porque as corretoras elas não têm liquidez o suficiente para fazer o saque de todo mundo. E geralmente aqui no Brasil, né, existe aí também o problema dessa regulação com a CVM e tudo mais, que os bancos, se tem um número muito grande de saque, o banco não tem liquidez para gerenciar o pagamento de saques de todas as pessoas que estão solicitando o saque ao mesmo tempo. Então aqui no Brasil nós temos um problema de falta de capital para pagar para todo mundo. Tá? Deixa eu até tirar o meu fone aqui. Nós temos problema de falta de liquidez na hora que o mercado está desabando, tá, pessoal? Então isso é um problema que já existe lá desde 2018, naquela primeira grande queda que a gente viu em 2018. Também teve problema na queda de 2014. A insolvência, né? Você não tem dinheiro suficiente para sacar para todo mundo que está desesperado na aceitação de prejuízo. Então, a aceitação de prejuízo, eu sei que as pessoas não vão admitir aqui no canal, mas eu sei que muita gente vendeu aceitando prejuízo, tá? É lógico que é um erro você vender algo mais barato do que você comprou, porque você provavelmente está ou apegado ao dólar ou ao real, ou você precisa pagar uma conta, que significa que você colocou dinheiro que você não poderia colocar, num dinheiro volátil, porque num dinheiro volátil você tem a expectativa de colocar ele com uma simetria de risco mais elevada e manter ele comprado por mais tempo para lá na frente você colher. Mas tem gente que, infelizmente, quer resolver todos os problemas da vida dentro de um bear market, coloca o dinheiro que não pode, achando que vai comprar barato dentro de uma tendência de baixa. E aí, quando chega num momento de tendência de baixa, em que você perde 50% dentro de um mês de desvalorização, as pessoas se desesperam. Eu sei disso porque eu já passei por isso também. O emocional vai junto com o dinheiro. Então, por exemplo, o Bitcoin eu comprei a 40 mil, no mês que vem ele está 20 mil. O que acontece? Você vai ver o teu patrimônio que estava ali 100 mil reais, valendo 50 mil reais. Isso te bate um desespero emocional, porque é uma coisa que tu tá enxergando. É aquela coisa, né? O que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, se você olhou e você comparou o que você tinha antes com o que você tem agora temporariamente, o drawdown, né, que a gente chama, a desvalorização temporária do ativo, você sofre porque você começa a criar na tua cabeça, na tua imaginação, literalmente uma vida de desespero, uma vida de angústia, uma vida de mendigo, literalmente. Você fica pensando, cara, como é que eu vou explicar para minha esposa que eu não posso tirar esse dinheiro agora, porque senão eu vou ter 50 mil a menos. E principalmente em mercados em bear market, né, mercados urso, isso acontece muito. Então, como eu já passei por isso, né, eu consigo lidar isso muito bem. Bom, então, se você tinha 1 milhão, vai para 500 mil. Se você tinha 2 milhões, vai para 1 milhão. Então, você desvaloriza 1 milhão, desvaloriza 500 mil, desvaloriza 100 mil, desvaloriza 50 mil. E quanto maior é o valor, mais geralmente é o impacto emocional que a pessoa sofre, tá? Então, muita gente aceita prejuízo e por isso que esse gráfico ele funciona muito bem, porque existe uma forma de você mensurar o último movimento dos bitcoins antes dele movimentar da carteira. Então, esse é um indicador que ele pega o conceito de troco do core do Bitcoin, o spent output, e ele analisa, essa pessoa aqui, quando ela adquiriu os Bitcoins dentro da carteira, o valor do Bitcoin estava a 40 mil dólares. E agora ela está livrando-se desses Bitcoins, enviando para outra carteira de um terceiro, e esses bitcoins estão com o valor de 20 mil dólares. Por isso que a aceitação de prejuízo ela consegue ser identificada nesse dado on-chain. Pois bem, então equalização máxima de prejuízo, né? E essa segunda onda de prejuízo, geralmente é difícil surgir uma terceira onda sequencial. E eu já achei interessante voltar, então, a acumular Ethereum, tá? Então, ontem eu comprei 20 Ethereums, eu comprei 100 mil reais acho que 107 mil reais em Ethereums. Eu comprei 20 Ethereums e mandei para a minha carteira da Uniswap, lá a minha carteira. E eu comprei Ethereum, mas não converti meus Bitcoins ainda que eu tinha em Ethereum, porque eu quero permanecer em Bitcoin por enquanto, tá? Então, enquanto o mercado ainda não consolidar um fundo um pouco mais longo, que é ficar um período de 2 meses produzindo esse fundo, eu não vou trocar ainda, porque eu não tenho essa pressa agora, tá? Mas eu estou aportando em Ethereum, por quê? Porque o Ethereum eu posso agora
com uma quantidade menor, como um percentual menor, né? Como o meu Bitcoin já é 100% seguro, digamos assim, porque Bitcoin é Bitcoin, as outras coisas estão correndo por trás. O Ethereum ele tem a vantagem de você usar uma Uniswap, uma corretora descentralizada, sem preocupação da insolvência, de você trocar Ethereum por WBTC, que é um sintético de um Bitcoin, com uma pequena percentual do meu capital, e eu posso trocar por USDC caso a tendência de baixa se continue. Como ela chegou em vários pontos de sobrevenda que para mim são muito interessantes, eu achei interessante me expor a Ethereum, tá? E eu acho difícil ele cair mais 50%. Mas se acontecer de cair 50%, também foda-se, é só ir lá fazer trocar se ele perder uns 10%, eu vou lá e troco antes dele perder os 50%, ele voltar na tendência de baixo, né? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!